vamos lá, galerinha. Vamos começar em um módulo sobre o SketchUp. E a gente vai utilizar o SketchUp para modular, né, para modelar a nossa estrutura metálica. Então a gente vai modelar uma estrutura metálica completa de um edifício. E você vai aprender o passo a passo aqui para você dominar o SketchUp, ao mesmo tempo em que aprende a fazer o uso desse software conjugado com a disciplina de estruturas metálicas. Seja bem-vindo. A gente vai começar importando uma imagem aqui do nosso pilar, que é um HP 250. Deixa ele aqui do lado para a gente desenhar, né, a seção transversal dele e depois transferir essas informações para dentro do pilar que a gente vai desenhar aqui. Então eu vou começar desenhando a flange, os flanges, né? Eu vou pedir um retângulo, letra R, clico num ponto, puxo o retângulo e vou colocar aquelas dimensões. Essas duas dimensões aqui, ó, 250, 10.7. Então eu digito 250, ponto e vírgula, para eu entrar com a outra dimensão, 10,7, Enter, está lá o nosso flange. Eu já vou copiá-lo, tá? Então seleciono todo ele, ó. Tá vendo? A seleção tanto ela pode ser da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda, tá? Veja que quando ela é da direita para a esquerda, tudo que tocar é selecionado. Da esquerda para a direita, só o que foi, tá vendo? Só essa partezinha aqui que foi tocada, igual o comando dentro do AutoCAD. Para quem é usuário do AutoCAD já vai relembrar isso aí. Então, selecionei letrinha M para eu criar uma cópia, para eu mover, né? Então veja que eu estou movendo ele. Quando ele fica, ó, tá vendo que tá verde? É porque eu estou movendo ele no eixo Y aqui, ó, tá vendo? Se ele ficar vermelho é porque eu estou indo no eixo X. Se ele ficar azul é porque eu estou indo no eixo vertical, no Z, tá bom? Eu não quero só mover, eu quero criar uma cópia. Então eu vou apertar o Ctrl, aí ele vai criar uma cópia. Vou deixar aqui do ladinho. Perfeito. Vou agora só criar a alma desse perfil. Ela é 10,5 por 225. Então retângulo, de novo, letra R. Clico, abro um retângulo, 10,5, né? Ponto e vírgula 225. Enter. O H para eu mover, tá vendo? Ó? Eu seguro com o botão esquerdo do mouse e arrasto, ele move para mim. Então tá lá. Agora eu vou só mover esse cara aqui. Então eu vou selecionar ele todo. Ou eu aperto, clico 3 vezes nele, ó, em sequência. Letrinha M, pego o ponto mediano aqui, onde fica verde, ó. Ou fica verde mais clarinho. Eu estou pegando uma extremidade. Quando fica esse verde mais brilhante, eu estou pegando o ponto mediano. Então peguei. Eu vou colocar no ponto mediano aqui da minha flange, ó. Olha lá. Aí você pode ver que ele atrai, né? Já é atraído automaticamente. Cliquei 3 vezes, comando M para mover. Como não está aparecendo aqui, ó, eu clico H, aí ele vira uma mão, aí eu arrasto, e aí eu aperto ESC para sair, aí ele sai do comando PAN e volta para o comando anterior de mover. Então eu vou colocar aqui no ponto mediano, perfeito. Agora eu vou só apagar essa linha aqui, ó, Delete, né? Aperto Delete, seleciono com o botão esquerdo, Delete, apaguei, pronto. Criei a seção transversal. Agora eu preciso dar uma altura para ele, né? A certificação vai ter 12 metros. Então eu posso vir aqui no Push ou simplesmente apertar a letrinha P. Aí vira o comando para eu dar uma extrusão nesse elemento. Então eu vou clicar dentro da seção transversal, ó, e vou dar uma altura. Eu quero com 12 metros. A nossa edificação vai ter 12 metros. Como eu estou entrando aqui em milímetros, então vão ser 12.000 milímetros. Olha lá, ó. 12.000, digitei, né? E aperto Enter. Nosso pilar acaba de ser criado com 12 metros de altura. Se eu medir aqui, ó, pedir uma cota, olha lá, 12.000 milímetros. Toda vez que eu quero encerrar o comando, eu aperto a tecla de espaço. Tá? Encerrei o comando, deletei. O que falta agora é eu transformar isso aqui num grupo. Tá? Porque eu não quero mais que ele seja editado. Eu posso só dar uma cor, dependendo da arquitetura. Mas eu quero que ele fique isolado, tá? Agrupado. Se eu clicar só nessa face, eu estou selecionando só a face. Se eu clicar 2 vezes na face, ele seleciona a face e as arestas. Se eu clicar 3 vezes, tudo que está tocando nesse elemento vai ser selecionado. Então é isso que eu quero. Cliquei 3 vezes, selecionei tudo. Botão direito, criar grupo. Criei o grupo pilar. Tá bom?
Depois, se eu quiser, eu posso entrar e editá-lo sem problema. Eu já vou aproveitar e dar uma cor aqui, já que eu sou também, né? Eu estou criando, então eu posso modificar essa cor desse pilar. Então, eu clico 2 vezes nele, eu entrei na edição, vou selecionar aqui o material e vou selecionar cores aqui, ó. Vou pintá-lo de preto. Você viu que eu cliquei na cor, eu venho até o material que eu quero pintar, clico e ele pinta o material para mim. O elemento, né? Veja que o nosso pilar está pintado de preto. Se eu quiser outra cor, entro novamente no pilar, né? Clico 2 vezes nele, entrei na edição dele, tá vendo? Clico 3 vezes para selecionar todo. Vou mudar essa cor, vou colocar um verde. Ele pintou só esse lado aqui, né? Então, clico 3 vezes para selecionar tudo. Pronto. Tá lá o nosso pilar verde. Depois a gente vai criar, né? Os chumbadores, as placas, as fundações, as conexões, as uniões, né? As ligações viga-pilar, viga-viga, tudo vai ser tratado nesse curso. Essa imagem eu não preciso mais, vou deletar, selecionei ela, ficou azul, seleciono delete para apagar. H para dar um pan, vou colocar esse meu pilar exatamente na origem, então espaço para eu encerrar o comando, clico no pilar, ele já tá, como ele já é um grupo, todo ele é selecionado, tá? M para mover, vou pegar aqui, ó, e vou colocar na origem. Nossa edificação ela vai ter um espaçamento padrão. Esse espaçamento é de 4,42, então eu vou pegar o nosso pilar, comando M, pegar qualquer face dele aqui, veja que ele está movendo, né? Então eu vou deixar ficar verde para ele ir exatamente no eixo Y. Aperto Ctrl para criar uma cópia e dou a distância. Então 4.425 milímetros, Enter. Nosso pilar está a uma distância entre eixos, espaço para encerrar o comando, H para dar um pan, vou aproximar aqui e vou medir no eixo, tá? Então vou pegar esse eixo aqui, H para puxar aqui, para a gente centralizar. Essa rotação eu faço segurando o scroll do mouse, aperto, né, o scroll do mouse, ele vira essa órbita e eu posso orbitar exatamente meu desenho. Quando eu apertar ESC, ele vai sair e vai voltar para o comando rota, tá vendo? Vou selecionar aqui esse outro eixo aqui, clico, puxo para cá, vamos ver se ele colocou, tá lá, 4.425 milímetros, perfeito. Se eu quisesse criar uma cópia, tá? Se fossem vários pilares com essa mesma distância, eu poderia fazer isso, ó. Seleciono o pilar, M para mover, escolho um canto, né, onde vai servir de base. Veja que ele está tentando mover. Então, Ctrl para criar uma cópia. E aí eu coloco a distância, 4.425, Enter. Ainda no comando, veja que eu não apertei ESC nem espaço. Ainda estou no comando cópia. O que eu vou fazer? Eu vou digitar quantos pilares ou quantas cópias eu quero desse pilar. Então, se eu colocar, por exemplo, 4x e apertar Enter, ele criou 4 cópias daquele pilar. Tá vendo? Ó? Eu tinha esse pilar, criei uma cópia e depois eu digitei 4x, então ele fez 4 vezes, tá bom? Eu vou pegar essa distância desse pilar para mostrar um outro comando de cópia também interessante. Então eu estou com uma distância 17,7 metros, né? E entre pilares ele ficou com a mesma distância. Vou pegar aqui entre eixo, ó, os mesmos 4.425. Eu poderia fazer uma cópia fazendo o seguinte, ó, eu vou entrar com essa cota aqui, ó, 17.700. Eu vou apagar esses 4 caras aqui, ó. Vou pegar esse pilar, M, como se eu fosse mover, clico, puxo, Ctrl, porque eu quero uma cópia, e vou colocar aquela distância, 17.700, Enter. Mas eu quero preencher com aqueles mesmos pilares que eu havia criado aqui, ó. Então, eu posso colocar aqui o barra. O barra vai criar um comando em que eu quero preencher com tantos pilares ali naquele intervalo entre o pilar inicial e o pilar final que eu criei, tá? Então, barra 3, o que eu faço? O que ele faz? Ele preenche com outros 2 pilares mais o pilar que foi cópia. Ah, não, eu não quero 3, eu quero 4. Então, barra 4 e dou Enter. Olha lá, ele preenche, tá bom? E aí, espaço para encerrar o comando, H para eu dar um pan. Vou medir para ver se tem aquela distância padrão que eu busquei, 4.425. Então, são 2 formas de você fazer uma cópia padrão
Basta que você saiba usar o comando cópia e o comando mover dentro do SketchUp. Então vou só fazer mais uma cópia aqui com aquela mesma distância. Selecionei, M, cliquei, arrastei, deixo ficar verde para estar fazendo uma cópia exatamente no eixo Y. Ctrl, porque eu quero uma cópia, digito a distância, 4.425, dou Enter. E no outro eixo, eu vou selecionar os três, porque eles vão ter a mesma distância. Então, selecionei os três, M, seguro num ponto, arrasto e deixo ele ficar exatamente no eixo X. Se você não conseguir travar de alguma forma, ó, você vai nas setas direcionais. Ó. Quando eu aperto para a direita, a seta direcional para a direita, ele trava. Ele só vai mover no eixo X. Bom, se eu quiser só no eixo vertical, o azul, eu seta direcional para cima. Então ele só mexe para cima. E para mexer no eixo Y, a seta direcional para a esquerda, ele só mexe no eixo Y. Então, como eu quero que eles vão para ao longo do eixo X, então seta direcional para a direita, Ctrl, porque eu quero uma cópia, e digito 6.000 milímetros, porque vai ter uma distância de 6 metros, tá? Enter. Tá, criei. Esses mesmos pilares aqui, eu vou agora, porque a gente vai fazer o elevador, né? Vou criar uma cópia. Ctrl vai ser de 3 metros, 3.000 milímetros. E por último, eles já estão selecionados, né? Seleciono, arrasto, Ctrl e a última dimensão vai ser outros 6.000. Acabamos de criar a modulação dos pilares. Vamos agora para as vigas. Vou importar a gente vai usar uma W310. A gente vai modelar essa viga agora. Aqui estão as dimensões. Então vamos criar o flange, retângulo, cliquei, 165, ponto e vírgula, 9.7, Enter. Já vou criar uma cópia. A gente já sabe criar cópias, né? Agora só vou criar alma, retângulo. A alma tem 5.8 por 291. Tá aí, essa vai ser a nossa viga. Vou selecionar aqui, vou mover exatamente para ficar no ponto mediano da flange. E vou pegar outra flange, mover, pego o ponto mediano, arrasto. Só apago essas linhas centrais. Esses dois perfis eles estão presentes na tabela da Gerdau, tá? Se você quiser dar uma pesquisada. No curso de dimensionamento de estruturas metálicas, eles estarão presentes e nós vamos dimensioná-los, tá bom? Inclusive, a gente pode usar o SketchUp, o AutoCAD, o Tecla, não sei qual software que você gostaria de utilizar, mas eu disponho aqui de vários deles, tá? A gente pode utilizar tanto o Tecla quanto o Advanced Steel da Autodesk, que são os softwares para detalhamento de estruturas metálicas, tá? Agora, criei a seção transversal da nossa viga, W310, só que ela vai ter dimensões diferentes, né? Uma hora ela vai estar com as 4 para vencer esses 4.425, outra para vencer esses 6 metros aqui. Nas estruturas metálicas a gente precisa de uma folga, tá? Então eu não vou criar, por exemplo, essa seção da viga com exatamente, deixa eu medir aqui, ó, do eixo interno do pilar até o outro eixo interno. Vamos ver quanto vai ter. 5.990. Eu não vou fabricar, né, essa viga com 5.990 porque eu preciso de uma folga ali para a conexão, tá? Eu não sei se eu vou utilizar uma cantoneira soldada ou parafusada, e essa chapa ela precisa encaixar, tá? Então eu não vou fazer isso de fabricar esse perfil com exatamente os 5.995 milímetros. Então eu vou deixar uma folga de 10 milímetros de cada lado, tá bom? Então se eu chamar a calculadora, vou pegar esses 5.990 milímetros menos 20 milímetros. Então essa vai ser a dimensão da viga, tá? 5.970. Vou voltar aqui, vou dar o comando push, né, para ele fazer uma extrusão. 5.970, Enter. Está criada a nossa viga. E uma coisa interessante que eu vou fazer, eu não vou criar um grupo, eu vou criar um componente. E vocês vão entender já o porquê. Então eu vou clicar 3 vezes, botão direito, criar componente.
Eu vou dizer lá, ó, a W310. Porque depois eu vou editar esse cara em função do seu tamanho, tá? Porque a gente já sabe que tem tamanhos variados. Então, o que eu preciso agora? Rotacionar essa viga. Então, como é que a gente rotaciona? Seleciona ela. Comando Q. Aí ele vai apresentar esse transferidor. Então, ele pode ser rotacionado nos 3 eixos, tá vendo? Ó, aqui eu estou no plano dos eixos X e Y. Aqui eu estaria no plano dos eixos Y e Z. E aqui eu estaria no plano dos eixos Z e X, tá bom? Então, quero nesse plano aqui. Clico, vou até um ponto e indico lá a rotação, 90. Então eu vou colocar 90, Enter, rotacionei. Agora eu preciso rotacionar mais uma vez. Então vou ficar sobre esse eixo aqui. E digitar 90 novamente. Pronto. Só pintar a nossa viga. Vou colocar uma outra cor nela aqui, ó. Vou deixar um cinza, né? Agora a gente precisa encaixar essa viga. Lembrando que a gente vai fazer o detalhamento, né, das conexões também. Mas por enquanto vamos só fazer a viga. Vou pegar exatamente no eixo aqui, ó. E vou trazer o eixo do pilar. Vou encaixá-la bem exatamente aqui, ó. Tá. Ponto mediano. É isso. Se eu não estiver conseguindo enxergar, né, através do elemento, eu posso modificar. Posso pedir aqui um raio-x, ó. Agora a gente precisa erguer, né? Vou apagar aqui essa. Não preciso mais dessa imagem. E aqui desse lado também. Vou com uma folga. Vou com 20. E aqui como está colado, eu tenho que afastar, né? Então vamos afastar o pilar, a viga, 10 milímetros apenas. Então vou selecionar a viga, aproximar aqui, mover, deixar ele travar no eixo X e vou digitar 10. Aí. Agora ele está exatamente afastado, 10 milímetros desse lado e 10 milímetros do outro lado. Eu vou erguer agora, tá, essa viga. A gente pode usar um artifício aqui que é copiar essa viga, né? Modificar essa viga, na verdade, puxá-la lá para cima, para o topo do pilar. Deixar aqui não tem problema. Depois eu só modifico aqui, ó. Afasto ela 10 milímetros e faço uma cópia. Depois a gente vai falar também de montagem, tá? No curso de dimensionamento você tem todas as informações. Já segurei o ponto porque eu quero uma cópia, tá? Vou fazer aquele comando novamente. E o /4, Enter. Agora, como foi? 3 metros. Perfeito. Agora sim eu estou com os 3 metros, tá? Aí essas 4 vigas, eu já vou copiá-las. Então, M de mover. Vou pegar a referência desse pilar aqui, ó. Ctrl para criar uma cópia e vou colar no outro pilar. Nesse pilar, mesma coisa. Já estão selecionadas. Clico na referência. Ctrl para criar uma cópia. Vou até o próximo pilar, que é a última linha de pilar. E colo. Ok. Aí eu já posso fazer a cópia de todas, ó. Selecionar todas as vigas. Comando mover. Pegar essa referência do pilar. Ctrl para criar uma cópia. Vou lá na outra linha de pilar. E vou colar exatamente aqui. Espaço para encerrar o comando. Ok. Vou pegar uma dessas vigas aqui. Vou mover, criando uma cópia. Porque agora eu vou transformar essa viga na viga que vai ficar nessa dimensão 4.425. Com a mesma folga, tá? Então, vou tornar único, né? Ele é um componente. Então, eu vou editar essas informações desse componente. Vamos só pegar essa distância aqui, ó. Entre pilares. 479 menos 20, 459. Beleza. Então, eu vou editar esse componente aqui. Componente dinâmico, atributos. Vou adicionar um atributo aqui, que é o tamanho, x, y e z. Aí ele já está pegando as informações desse cara. E aí, ó, o tamanho dela, está colocando em centímetros. Eu vou modificar aqui, ó, e colocar aqueles 479, 459. Agora a gente só precisa rotacioná-la. Comando Q, pego uma referência,
digito os 90 graus. Vamos mover, vou colocar exatamente aqui. Depois eu vou mover e colocar alinhado. Pronto. Vou afastar aqueles 10 milímetros aqui, ó. E ficou afastado tanto aqui quanto aqui, tá? Uma folga aí. Isso também depende do fabricante, tá? Eu estou exagerando aqui para você saber que existe, é necessário você ter uma folga construtiva aqui para você poder montar esse elemento quando da etapa de montagem, tá bom? A gente pode fazer aquele mesmo esqueminha. Então, ó, mover, criando uma cópia. Vamos lá embaixo. Colar ele aqui. /4. Enter. Essa eu apago. Olha lá. Aí a gente mede para ver se ficou o pad de pé esquerdo exatamente 3 metros. Tá lá. 3.000 milímetros, 3 metros. Perfeito. Aí eu faço a cópia desses caras aqui. Mover. Vou pegar a referência desse pilar interno aqui. Ctrl. Criar uma cópia. Colo. Agora eu tenho já as 4 selecionadas. Para eu selecionar as outras 4, eu seguro o Shift. E seleciono, tá? Cliquei, selecionei. Vou pegar a mesma referência. M. Pego referência. Ele quer mover, ó. Então, Ctrl para ele criar uma cópia. Colo aqui. Já pego essa referência. Ctrl. Aqui. Já pego essa referência. Ctrl. H para eu mover. Perfeito. E aí falta a gente colocar as vigas, né? Que vão ficar aqui, ó. Eu vou pegar uma viga dessa aqui. Vou mover. Vou Ctrl para eu criar uma cópia. Vou deixá-la aqui. Vou torná-la única. E aí vou pegar essa medida aqui. 2.990, 2.970. Edital, componente dinâmico, atributos. Adicionar o tamanho. 2.970. Feito. Vou mover. Já vou pegar a referência do mediano aqui, ó. H. Perfeito. Só mover agora para dar uma folga construtiva, 10 milímetros. Essa cota aqui eu vou apagar. Mesmo esquema. Seleciono. Mover. Vou pegar a referência do pilar aqui. Ctrl para criar uma cópia. Vou colar. /4. Vou apagar esse aqui. Tá lá as 4 cópias. As 3 cópias, né? Agora só falta a gente pegar esses 4 caras. Fazer a cópia para cá. Mover. Pego a referência aqui. Ctrl, que eu quero cópia. Colei. Pego referência, porque está selecionado. Ctrl H para dar o pan. Aparece essa mãozinha, né? Com o H de hand. Pronto. A gente vai usar laje de forma incorporada, tá? É a Steel Deck. Para esse dimensionamento. A gente vai desenhá-la. Mas para a aula não ficar muito longa, essa é o esqueleto, né? A estrutura do nosso prédio. Lembrando, faz parte de um curso de dimensionamento de estruturas metálicas. A gente vai fazer todo o detalhamento aqui dentro do SketchUp para você entender tanto a usar o SketchUp como uma forma de entender o processo, já que o SketchUp é um software que você consegue visualizar muito melhor as informações para você que está começando aí no mundo da estrutura metálica. Eu espero que essa aula tenha sido benéfica para você. Eu te vejo na próxima aula.